meus caros, finalizando aqui então, né? Finalizando assim a exposição do conteúdo, porque nós teremos um bloco também de questões, tá? A lista, né, de questões está aí junto com o material de apoio desta aula. Então nós vamos resolver aqui algumas questões para que vocês possam perceber como esse tópico pode aparecer lá na nossa prova. Muito bem, então, terceiro passo para que você possa identificar o sujeito da oração. No primeiro passo, né, nós já falamos aqui dos verbos impessoais. O segundo passo, aí sim, você faz a perguntinha, né? Que ou quem é que, e você identificará ali se você tem um sujeito simples, um sujeito composto, né? Se você tem ali um sujeito oculto, ou ainda se você tem um sujeito indeterminado, né? A situação em que você tem um sujeito para oração, mas você não é capaz de apontá-lo. E para fechar então, né, com o nosso terceiro passo, nós vamos analisar a situação em que você tem verbo mais partícula se, tá? Porque quando você tem verbo mais partícula se, você pode ter ali, né, um índice de indeterminação do sujeito ou um pronome apassivador, uma partícula apassivadora, tá? Lembrando que o se, ele pode ser também uma conjunção, ele pode ser uma partícula integrante do verbo, ele pode ser uma partícula de realce, tá? Mas nós vamos analisar aqui especificamente essas duas situações em que a partícula se, ela pode ser, ora, um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, você terá ali um sujeito indeterminado, ou simplesmente em que o se funciona como uma partícula apassivadora, transformando, né, a voz passiva analítica em voz passiva sintética, beleza? Então venha comigo, esse bloco será bem dinâmico, bem rapidinho aqui para vocês. Olha só, meus caros, né? Então verbo mais partícula se. Você vai fazer a mesma pergunta, né, lá do segundo passo, só que você vai acrescentar aqui, ó, a partícula se. Agora tome muito cuidado, tá, ao fazer essa análise. Então, preste atenção aqui, ó, discutiram-se as propostas. Olha só, você vai perguntar, que é que se discutiram? Percebeu a pergunta, ó? Que é que se discutiram? As propostas. Aqui, então, está o sujeito, para o verbo discutir. E prestem bastante atenção que o verbo está flexionado para o plural, não é? Por quê? Porque o sujeito está no plural. Discutiram-se as propostas. Aqui nós temos a chamada voz passiva sintética. Este enunciado ele pode ser reescrito de outra forma. Veja só, né, a possibilidade que nós temos. Ó, discutiram-se as propostas, né? As propostas foram discutidas. Olha aí, né? Discutiram-se as propostas foram discutidas. Então, observe que você tem aí, né, na voz passiva analítica, uma locução verbal, né, formando. Então, essa partícula se aqui, ó, ela será classificada com o que eu chamo de uma PA, tá? Anote aí, partícula apassivadora, transformando a voz passiva analítica em voz passiva sintética, que é o que nós temos aqui. Agora, preste atenção na outra oração, ó. Concordou-se com as propostas. Quando eu falo aqui, concordou-se com as propostas, se eu for fazer essa pergunta, né? Quem que se concordou? Quem é que se concordou? Concordou com alguma coisa, com as propostas. Aqui nós temos um objeto indireto. Porque concorda com alguma coisa. Exigiu aí o que? A preposição. Aqui nós temos, na verdade, o complemento. E aí, nós somos capazes de determinar quem é que concordou? Nós não somos capazes. Então, neste caso, a partícula se, você vai tomar nota aí. Essa partícula se, ela funciona como índice, anote, tá? Ela funciona como um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, a partir da presença da partícula se, nós não somos capazes de identificar quem é que concordou, né? Mas quem concordou, concordou com as propostas. Então, neste caso, a partícula se funciona como índice de indeterminação do sujeito. A partir do momento em que eu tenho essa partícula ligada ao verbo, nós não somos capazes de identificar quem é que concordou. Diferente aqui da primeira, né? Discutiram-se as propostas, olha só, né? Quem é que se discutiu? As propostas. Então, as propostas foram discutidas. Aqui está claro para mim o sujeito. A oração está na chamada voz
passiva sintética, que pode ser transcrita, né, também com correção gramatical para a voz passiva analítica. Beleza? Tranquilo? Agora preste atenção aqui, ó. Aluga-se a casa por temporada. Você vai fazer a pergunta para o verbo. Que é que se aluga? Que é que se aluga? A casa. Não é? Então, seria o mesmo que você dissesse o quê? A casa é alugada por temporada. Olha aí a locução verbal. A casa é alugada por temporada. Então, na voz passiva analítica, ela é sempre o que? Escrita com a locução verbal. A casa é alugada. Então, aqui está o sujeito da oração. Ah, e se fosse casas, né? Olha só, aí o verbo teria que flexionar para o plural. Alugam-se casas por temporada, né? Porque as casas são alugadas por temporada. Percebeu? Tranquilo? Então vamos lá, continuando aqui, meus caros, preste atenção. Vendem-se terrenos financiados. Aí você vai fazer a perguntinha para o verbo. Que é que se vende? Ó, que é que se vende? Terrenos financiados. Veja que se eu falar da outra forma, ó, terrenos financiados são vendidos. Olha aí. Eu posso reescrever esse enunciado na voz passiva analítica, né, que é aquela justamente em que você tem a ação expressa por uma locução verbal. Ó, vendem-se terrenos financiados são vendidos. Por que vendem-se? Porque, olha aqui o sujeito, terrenos, está no plural, né? Então, terrenos financiados são vendidos. Beleza? Tranquilo? Então, sempre que o verbo estiver no plural, é porque o sujeito está no plural. Lembrando que o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Então, neste caso, a partícula se aqui funciona também como uma partícula apassivadora, tá? É uma partícula apassivadora, ou seja, transforma a voz passiva analítica em voz passiva sintética. São formas diferentes que nós temos para expressar a mesma ideia. Tranquilo? Beleza? Agora, olha só, precisa-se de vendedores com experiência. Se você faz a pergunta, quem é que se precisa? Quem é que se precisa? Quem precisa, precisa... Isso, olha só a resposta, ó. Por isso que é importante aquela aula de regência antes disso daqui. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, precisa de vendedores é complemento para o verbo, não é sujeito. Observe bem, você consegue determinar para mim quem é que precisa de vendedores com experiência? Não, nós não sabemos. Nós não podemos apontar. Mas alguém precisa de vendedores com experiência. Então, essa partícula se aqui, ela está funcionando como um índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, a partícula se está funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? A partir da presença dessa partícula se, nós não podemos identificar quem é o sujeito. Aí aqui, vale um detalhe para vocês. Quando você tem verbo, né, que exige o complemento introduzido por preposição, então esse enunciado ele não pode ser escrito na voz passiva analítica. Tá? Por quê? Porque o sujeito, né, na voz passiva, né, quando você tem ali a reescrita deste enunciado, o objeto ele passa como sujeito, né, da voz passiva. E você não tem, simplesmente você não tem sujeito preposicionado, você não tem um sujeito introduzido por preposição. Quando eu falo aqui para você, olha só, informou-se, ó, preste atenção. Informou-se o assunto a todos. Ó, informou-se o assunto a todos. Que é que se informou? Que é que se informou? O assunto, tá? Então, o assunto aqui, ó, é o sujeito da nossa oração. Observe bem, o assunto foi informado a todos. Tá? O assunto foi informado a todos. Eu posso reescrever esse enunciado na voz passiva analítica. Tá? Quando eu tenho aqui precisa-se de vendedores, eu não posso, observe que eu não posso escrever. Por quê? Porque isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto indireto, é complemento para o verbo precisar. E eu não sou capaz de determinar
Quem é que precisa de vendedores? Alguém precisa, mas nós não somos capazes de determinar. Por isso, a partícula se é classificada como índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Agora, olha só. Era-se feliz na infância. Vamos lá. E aí? Quem é que se era feliz? Alguém era feliz na infância, mas nós somos capazes de apontar aqui nessa oração? Não. Então, a partícula se aqui também funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Tá? Então, quando você tem verbo mais partícula se, e a partir da presença dessa partícula, você não é capaz de identificar, de apontar quem é o sujeito, tá, para essa oração, você não identifica um sujeito para essa oração, então a partícula se ali está funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? E aí, para fecharmos aqui, olha só, vive-se bem em Goiânia. Muito bem, vive-se bem em Goiânia, mas quem é que se vive bem em Goiânia? Quem é que se vive? Não. Quem vive, vive bem, mas nós não podemos apontar aqui, por esse contexto, quem é que vive. Então, mais uma vez, a partícula se funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, a partir da presença da partícula se, nós não somos capazes de identificar quem é que vive bem em Goiânia, mas quem vive aqui vive bem. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, pessoal, a partícula se, tá? Ela pode também aparecer com outras funções aí. Ela pode ser, por exemplo, uma conjunção. Nós vamos analisar isso aqui na revisão, né, de questões envolvendo aí a partícula se como conjunção, né? Na revisão das conjunções, nós vamos falar disso daí. Ela pode ser aí também apenas uma partícula expletiva, uma partícula ali que não tenha função nenhuma no enunciado, tá? Ela pode ser ali também a chamada partícula de realce. Tá? Numa partícula de realce, ela está ali apenas para realçar, mas também não cumpre nenhuma função, tá? Ou ainda é reconhecida como uma partícula integrante do verbo. No bloco de questões, né, eu trago alguns exemplos aí para que possamos esclarecer isso com vocês. Mas o mais importante é você saber identificar se a partícula se ali, ela é um pronome apassivador, tá? Uma partícula passivadora, transformando a voz passiva analítica em voz passiva sintética, ou se a partícula se é um índice de determinação do sujeito. Tá? Se a partir da presença da partícula se nós não somos capazes de determinar um sujeito, então ela está funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Então, olha só. Para identificar o sujeito da oração, não pode já ir fazendo a perguntinha, né? Chegar já fazendo a perguntinha que a tia te ensinou lá no ensino fundamental, que ou quem? Primeiro identifique se naquela oração você não tem um verbo impessoal. Não tendo um verbo impessoal, aí sim, faça a perguntinha, que ou quem é que? Para que você encontre o sujeito da oração, beleza? E, por fim, quando você tem verbo mais partícula se, a mesma perguntinha, só que você vai acrescentar o quê? A partícula se, essa pergunta, que ou quem é que se? Para que você possa identificar se ali você tem, né, uma partícula se como uma partícula passivadora, transformando a voz passiva analítica em voz passiva sintética, ou se a partícula se é um índice de indeterminação do sujeito. Agora, olha só, eu lembrei que, após finalizar o bloco anterior com vocês, eu lembrei que eu queria trazer um exemplo, e eu acabei finalizando o bloco anterior e não trouxe, retomo ele aqui agora, não teremos prejuízos não, mas olha só, meus caros, para encontrar o sujeito da oração. Eu já havia falado para vocês sobre as inversões sintáticas, que é muito comum nas provas, tá? Eu sempre sugiro, quando você fazer uma prova que tenha redação, que você escreva da forma mais direta possível, né? Sujeito, verbo e complemento. Porém, as bancas, nas questões, elas exploram muito essas inversões sintáticas. Por quê? Vai pegar justamente na capacidade de atenção, de concentração do aluno. Tá? Então, veja só essa interessante inversão sintática que nós temos no trecho aqui de uma poesia que eu tenho certeza que todos aqui conhecem muito bem, né? Olha só, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Bom, quem é que ouviu o que, quando, onde, aí, como, né? Vamos lá, ouviram, né? Observem, né? Se você faz a pergunta para o verbo, né? Quem é que ouviram? Né? Quem é que ouviu? Quem é que ouviu o que aí? Observe bem. Aqui nós temos uma inversão sintática. E essa inversão sintática, ela é interessante porque ela não traz nenhuma vírgula.
Normalmente, as inversões sintáticas, elas nos obrigam ali a colocar algumas vírgulas. Porém, se essa inversão ela não deixa margem para dúvida, ela não deixa margem ali, né, para mais de uma interpretação, ela não traz nenhuma ambiguidade, então essa vírgula ela é facultativa. E aí, veja só, né, quem ouviu o que aí, né? Ouviram, né? Quem é que ouviu? Observe que o verbo está no plural. Se o verbo está no plural, o sujeito deverá estar no plural. E aí fica fácil identificar quem é o sujeito da oração, não é? As margens plácidas. Se nós tivéssemos que reescrever esse enunciado, trazendo para a ordem direta, seria o seguinte, olha só, as margens plácidas, tá, do Ipiranga ouviram o quê? O brado retumbante de um povo heróico. Olha só, seria a reescritura deste enunciado aqui na chamada ordem direta, tá? Então fiquem atentos a isso quando estiverem analisando o sujeito da oração. É muito comum nos depararmos com questões promovendo aí essas inversões sintáticas. E essa aqui é clássica, isso aqui já caiu em diversas provas, tá? Nada impede que caia novamente aí nas próximas provas. Beleza? Tranquilo até aí? Pessoal, todos já estão aí com a nossa lista em mãos, tá? Para o próximo bloco, que será o bloco de questões, a minha sugestão é que você baixe aí esse material, se possível imprima, se você está assistindo aí no computador, né, você pode até abrir outra tela, no celular vai ficar complicado para você abrir aí os exercícios, né? Então, eu sugiro, se possível, até imprima para que você faça aí as anotações ou deixe um espaço no caderno aí para essas observações, beleza? Eu te vejo no próximo bloco aqui com as questões abordando sujeito e predicado da oração. Beleza? Muito obrigado a você que chegou até aqui. E lembrando, né? Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative aí as notificações para que você não perca os próximos conteúdos, tá? Deixe o seu comentário, a sua dúvida, né? A sua sugestão, diga se gostou, se não gostou, beleza? O importante é você participar, contribuir aqui para que esse canal possa crescer e levar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? Mas claro, tudo isso só se você quiser. Um forte abraço a todos e até a próxima. Avante, avante!